Você entra nesse caso achando que já conhece o final. Um culto, um líder carismático, um suicídio coletivo. Mas Jonestown não começa com morte, começa com esperança. E é isso que torna tudo tão perturbador. Porque nada aqui nasce do ódio, nasce do desejo humano mais básico, pertencer. Antes da selva, antes do veneno, antes dos corpos alinhados no chão. Há um homem que fala de justiça social, igualdade racial, dignidade para os esquecidos. Você vê igrejas cheias, pessoas chorando, não de medo, de alívio. Finalmente alguém as enxerga. Você observa como ele fala, o tom calmo, a cadência, o jeito de tocar o ombro de quem sofre. Ele não promete riqueza, promete sentido. E para quem passou a vida inteira sendo ignorado, isso é mais poderoso do que qualquer milagre. Ele diz que o mundo está quebrado, que o sistema oprime, que o racismo mata lentamente. E você percebe algo importante. Ele não inventa dores. Ele apenas as organiza em uma narrativa, onde ele é a resposta. No começo, não há radicalismo. Há acolhimento, comunidade, propósito coletivo. Pessoas dividem comida, trabalho, afeto. Você entende por que tantos acreditaram. Porque por um tempo aquilo realmente funcionou. Mas toda utopia precisa de um inimigo. E aos poucos, o mundo externo passa a ocupar esse papel. A imprensa mente, o governo persegue, famílias querem destruir o grupo. Questionar vira traição. E você percebe que o medo começa a substituir a fé. O isolamento deixa de ser apenas físico. Ele se torna mental. Informações externas são filtradas. Vozes discordantes são silenciadas. Você começa a sentir que pensar sozinho passa a ser perigoso. A mudança é sutil, quase imperceptível. Primeiro, ele interpreta Deus. Depois, fala por Deus. Até que em algum ponto, Deus já não é mais necessário. A autoridade agora tem um rosto humano e uma voz constante. Jonestown surge como a promessa final. Um refúgio na selva da Guiana, longe da corrupção, longe do ódio, longe do sistema. Você imagina pessoas cansadas do mundo acreditando que aquele seria o último recomeço. A realidade chega rápido, trabalho exaustivo, alimentação escassa, vigilância constante, alto-falantes espalhados pelo acampamento. A voz do líder nunca se cala. Ela invade o dia, invade a noite, invade os pensamentos. Você começa a perceber que não há silêncio em Jonestown, nem mesmo dentro da própria cabeça. Dormir vira um privilégio. Questionar vira um risco. O corpo cansa antes da mente, e isso não é um acidente. Ele começa a testar a lealdade. Pequenos testes no início, depois encenações de emergência, as chamadas noites brancas, simulações de suicídio coletivo. Você bebe algo acreditando que vai morrer. Não morre ainda, mas o recado é claro: quando a ordem final chegar, você obedecerá. Não porque será forçado fisicamente, mas porque já não sabe mais existir fora daquilo. A morte passa a ser ressignificada, não como fim, mas como protesto, como libertação, como ato político. O mundo lá fora é descrito como irremediavelmente maligno. Morrer juntos passa a soar mais digno do que viver separados. Você percebe o perigo dessa lógica, porque ela não pede coragem, pede desistência. E quando desistir parece moralmente correto, a vida perde valor. Então, o mundo externo se aproxima. Um congressista decide visitar Jonestown. Jornalistas vão junto. Pela primeira vez em muito tempo, há olhos de fora observando. Você sente a tensão. Os sorrisos são forçados. O medo é visível. Alguns tentam fugir. Bilhetes são passados às escondidas. Pedidos silenciosos de ajuda. A utopia começa a rachar. E para um líder que vive do controle absoluto, isso é intolerável. No aeroporto, tiros, pessoas morrem. O ponto de não retorno é cruzado. E você entende que, naquele instante, o líder sabe que perdeu o domínio da narrativa externa. É então
que ele convoca todos à última reunião, o discurso final. Ele não grita, ele racionaliza, fala de dignidade, de resistência, de morrer com propósito. Você ouve crianças chorando ao fundo, pais hesitam, alguns adultos recuam, mas a pressão é esmagadora. Guardas armados, olhares acusatórios. A obediência construída ao longo de anos cobra seu preço. Você tenta compreender o impensável, pais entregando veneno aos próprios filhos, não por ódio, mas por amor distorcido, porque acreditam estar salvando-os de um mundo cruel. A gravação continua. A voz do líder permanece calma enquanto pessoas morrem ao redor. Ele diz que a morte é apenas uma transição, que o sofrimento vai acabar. E você percebe que para ele aquilo é coerente. Mais de 900 pessoas morrem, crianças, idosos, famílias inteiras. A selva guarda o silêncio de uma fé que ultrapassou todos os limites. O mundo reage com choque, horror, tentativas desesperadas de explicação. Como isso foi possível? Como ninguém impediu? Mas você entende algo desconfortável. Jonestown não foi um surto coletivo repentino. Foi um processo, lento, metódico, um passo após o outro. Primeiro a entrega do tempo, depois da identidade, depois do pensamento crítico. Até que, quando a ordem final chega, não há mais ninguém inteiro o suficiente para resistir. Este caso não é apenas sobre um culto, é sobre o perigo do carisma sem limites, sobre o quanto o ser humano aceita perder de si para não perder o grupo. Jonestown não termina em 1978. Ele continua como alerta, porque não exige pessoas fracas, exige pessoas humanas. Você fecha esse caso com uma sensação que não passa, porque entende que a pergunta real não é como eles morreram. É outra, muito mais perturbadora. Quanto de você precisaria ser quebrado para que morrer parecesse a melhor escolha?